Como vocês estão, meus lindos? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Londrina e Corinthians. Está de volta o nosso Coringão, finalmente. Depois de um tempo longe, depois de um tempo sem jogo, a gente está de volta. Hoje, num amistoso contra o Londrina. O jogo foi lá no Paraná, se eu não me engano, lá no estádio Cascavel. E eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões do jogo de hoje, fechou? O que tivemos no jogo de hoje? Quais são as novidades? O que continua igual? O que mudou? Vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje, fechou? Antes de tudo, eu quero lembrar que é um amistoso, tá? Então tudo tem que ser levado em consideração e esse é um ponto muito importante, que é um amistoso, que é um time de Série C, né? Que não é o nível de adversário que o Corinthians vai enfrentar normalmente nessa temporada, tá? Não, o Cascavel é um time de Série C, o Londrina é um time de Série C, muito abaixo, assim, que deixa a desejar em alguns pontos. Então, vamos com calma na análise, em tudo que aconteceu no jogo de hoje. A gente ganhou de 3-0, mas vamos respirar, pelo amor de Deus, porque não estão todos os nossos problemas resolvidos. Show, futebol champanhe do Corinthians só porque a gente ganhou de 3-0 de um time de Série C, fechou? Mas vamos lá. Quais são as conclusões do jogo de hoje? Falando de maneira geral, acho que o Corinthians jogou mal hoje, tá? Principalmente ofensivamente, né? Defensivamente, acho que o Corinthians deu muito pouco. Se a gente for separar o jogo em duas partes, no primeiro tempo o Corinthians dá poucas chances, pouco espaço, e não deixa o time do Londrina criar, mas também não cria, né? Mas também é fraco, tem pouca criatividade, o time não cria grandes chances. Tem uma grande chance, talvez, no primeiro tempo inteiro, que é a do Rodrigo Garro, que ele chuta na trave, mas é um lance de bola parada, onde a bola bate no... É um lance de lateral, e aí a bola rebate ali na área, acaba sobrando pro Garro, que manda a bola no travessão. Podia ter sido um primeiro gol do Corinthians, podia, mas não foi um lance construído do Corinthians. Foi um lance meio de acaso, e acaso não é o que faz o Corinthians, tá? Não é o que o Corinthians vai ter que ficar... O Corinthians não tem que depender de acaso, o Corinthians tem que depender de futebol jogado, e basicamente é isso, no primeiro tempo, que aconteceu. No segundo tempo, a gente tem dois jogos, né? O primeiro jogo os primeiros 15 minutos, basicamente, e depois o jogo depois da expulsão. Um pré-expulsão e um depois da expulsão. O pré-expulsão tá a mesma coisa, né? Antes da expulsão do Fagner, o jogo não mudava, tava basicamente a mesma coisa do primeiro tempo. E depois da expulsão, eu acho que o Corinthians cresce, tá? Depois da expulsão do Fagner, o Corinthians cresce, ataca mais, mantém um pouco mais a bola no campo do adversário, tem um pouco mais de volume de jogo e dá mais a sensação de perigo, tá? E também eu falar sobre as mudanças, né, que o Antônio Oliveira fez. As mudanças mudaram muito o jogo. Hoje foi um jogo muito brigado, né? Muita falta, muito jogador no chão toda hora, muito jogo parado toda hora. É feio, é chato assistir esse tipo de jogo, e foi o que aconteceu hoje. Um jogo muito truncado, feio, brigado em muitos momentos, tá? Mas, como eu falei, depois da expulsão do Fagner, o Corinthians cresce, o Corinthians melhora, e depois porque é expulso o Fagner e o outro jogador do Londrina, né? Inclusive, acho que é muito bem expulso, tá? Ambos os jogadores. Eu não entendo de verdade, assim, o que passou na cabeça do Fagner. O que aconteceu no lance? Lança uma bola pra área, o goleiro sai no soco, e nessa que ele sai no soco, dizem que a mão dele estava fora da área, a bola estava fora da área e ele não podia pegar. Mas ela tá bem na linha, assim, e é um lance discutível e tal. Tem que ser olhado melhor. E aí, sei lá, eu acho que o Fagner se descontrola nesse lance. Tipo assim, aí logo depois a bola cai no pé do jogador do Londrina, o Fagner vem com tudo e senta a bicuda no cara. Sem necessidade alguma, eu não entendi o porquê, não entendi de verdade o porquê. Aí o jogador do Londrina acaba se descontrolando também, empurra o Fagner, dá na cara do Fagner. E aí vira aquela beleza, né, em um jogo amistoso, um negócio que eu acho que não precisava, de verdade eu acho que não precisava. É um amistoso, gente, é um amistoso. Amistoso está no nome, é coisa de amizade, é um jogo amigável. Não é pra ninguém sair machucado, morto, não é pra isso, não é pra ser esse tipo de jogo. E acabou, acho que, perdendo o sentido, e aconteceu tudo que aconteceu, né? Mas
dito isso, depois da expulsão o time melhora, né? Depois da expulsão dos dois jogadores, que é um jogador do Londrina e um jogador do Corinthians, o time melhora. E depois da segunda expulsão do Londrina, o time melhora mais ainda. O time cresce muito e aí só dá Corinthians, o Corinthians chega muito mais. E eu acho que são alguns fatores, tá? O time do Londrina com um jogador a menos, e aí tinha 9 jogadores de linha, por exemplo. Não, tinha 8, perdão. 8 jogadores de linha, 9 jogadores em campo, porque tinha 2 a menos, né? E as mudanças do Corinthians, tá? Eu acho que fizeram muito bem. O Romero entrar fez muito bem pro Corinthians, o Mateuzinho entrar fez muito bem pro Corinthians, o Matheus Bidu entrar fez muito bem pro Corinthians, principalmente ofensivamente. O Matheus Bidu, por exemplo, eu acho que é superior ao Hugo ofensivamente e te entrega muito mais. O Mateuzinho, eu acho que é superior ofensivamente do que o Fagner hoje, tá? Hoje ele é um jogador com mais vitalidade, que vai chegar com muito mais força e muito mais vitalidade, muito mais potência lá na frente do que o Fagner, que hoje já não é um garoto jovem, né? Então, essas mudanças eu acho que fazem muito bem. E a principal, né, que é o Romero entrar, e eu não entendo por que o Romero não é titular com o Antônio Oliveira, tá? Eu acho que já é o terceiro jogo, se eu não me engano, contra o Santo André, eu acho que o Romero também não foi titular. Contra o São Bernardo também acho que não foi titular. Contra o São Bernardo eu tenho certeza, não foi titular o Romero. E tem que ser titular pra ontem, gente. O Romero é muito bom jogador, é um cara que se posiciona muito bem. E nesse elenco do Corinthians é um cara que faz as duas pontas, né? Ele faz ponta esquerda, ponta direita, e o Corinthians precisa de um ponta direita. O Antônio Oliveira entra na frente com o Wesley, que pra mim é indispensável, tem que estar no time. É um dos melhores jogadores do time, pra mim. Cresceu muito nessa temporada e eu acho que tem que estar entre os 11 titulares. E aí ele entra com 2 centroavantes, que é o Yuri Alberto e o Pedro Raul, fazendo essa linha de 3 atacantes, fazendo como se o Yuri Alberto fosse um ponta direita, e ele não é isso. Ele não tem velocidade de ponta, ele não tem drible de ponta, ele não tem explosão de ponta. Ele é atacante, centroavante, o Yuri Alberto. Talvez um segundo atacante, mas ponta o Yuri Alberto não é, e eu não entendo por que o Antônio Oliveira tem insistido tanto com ele nessa posição, tá? Às vezes até dá certo, às vezes ele sai com o seu golzinho e tal, como foi, por exemplo, contra o São Bernardo, que inclusive foi de pênalti, né? Mas, assim, não tem jogado bem ali, o Yuri Alberto, não tem jogado bem, e o Antônio Oliveira também vai ter que escolher. Ele quer ter os dois de titular, né? O Pedro Raul e o Yuri Alberto, mas não vai dar para ter os dois de titular, você vai ter que ter só um. Porque são 2 centroavantes brigando pela mesma vaga e tem um cara pedindo passagem no banco, que é o Romero, que jogou muito, por exemplo, contra o Cianorte, que tá jogando muito há muito tempo, tá? Temporada passada ele jogou muita bola no finalzinho, começou jogando bem, fez gol contra o Guarani, fez gol contra o Cianorte. É um cara que tem que ter a sua titularidade nesse time do Corinthians, e espero que o Antônio Oliveira tenha bolas, tenha bagos, tenha coragem, tenha culhão para botar ou Pedro Raul ou o Yuri Alberto no banco para botar o Romero de titular, porque o campo pede, tá? E aí entra o Romero e muda o jogo, né? O Romero entra e muda o jogo, faz os 2 jogos do Corinthians, os 2 gols do Corinthians com, como eu falei, a sua presença de área, o seu posicionamento que era característico do Romero, né? Ele faz o seu primeiro gol e no segundo gol a gente sabe que o Romero não é o cara mais habilidoso do mundo, mas às vezes sai um chute bonito dele e ele fez um golaço de perna esquerda, um golaço. Ele domina e já manda a bola na gaveta para deixar o jogo super mais tranquilo pro Corinthians. Depois dali, acho que o Londrina já tinha entendido que a vaca já tinha ido pro brejo e aí acaba saindo o terceiro com o Giovani, fechou? Muito boa partida do Romero, melhor jogador do time. E depois da expulsão, como eu falei, o Corinthians cresce e aí sim faz uma boa partida. Mas no geral, teve mais minutos ruins do que minutos bons, principalmente ofensivamente, tá? Defensivamente, como eu falei, criou muito pouco o Londrina. O Corinthians deu muito pouco pro Londrina, muito pouco espaço, mas é porque o Londrina também acho que não tem muito a oferecer, muito perigo a oferecer e tal. E é isso. Queria lembrar que é um amistoso, vou falar isso de novo, o Corinthians fez alguns bons minutos contra o Londrina, mas é um amistoso, é um time de Série C,
é um negócio legal, importante, talvez pro pessoal do Paraná que não vê toda hora o Corinthians jogar e tal, é um super evento. Mas o Corinthians ganha muito dinheiro com isso, tá? Ganha muito dinheiro, mas não é um jogo pra gente se empolgar, porque não vamos esquecer que isso é um amistoso. Mas é um amistoso que dá sinais, como por exemplo os jogadores que o Antônio Oliveira pretende usar, esse trio de ataque, por exemplo, dele, que ele vem mostrando que é o que ele pensa pro time, que, como eu falei, não tem dado certo. Se eu fosse ele, mudaria para Wesley, Romero e Yuri Alberto, ou Wesley, Romero e Pedro Raul, mas eu preferia com o Yuri Alberto. E basicamente é isso. Corinthians volta a vencer, segunda vitória, mas olho no Corinthians, tá? Porque é o terceiro jogo ruim do Corinthians. Jogou mal contra o Água Santa, jogou mal contra o São Bernardo, não vive um grandíssimo momento e hoje jogou mal contra o Londrina também. E logo logo a gente tem estreia na Sul-Americana. A Sul-Americana é aquela, né? Assim, ninguém queria jogar Sul-Americana. Só joga Sul-Americana quem não conseguiu chegar na Libertadores. Mas de qualquer jeito, é um campeonato. E por isso que eu não fico bravo quando os caras falam, o Corinthians não tem Sula. Porque a Sula é a Série B da Libertadores, né? E quem tem Libertadores não tem que querer ganhar a Sula porque já tem a Série A. Basicamente é isso. Então. Mas assim, é um título que o Corinthians não tem ainda. É o que a gente tem pra jogar esse ano. Então vamos pra cima, assim. Pode ser que aconteça como ano passado, por exemplo, o Corinthians não estava dando muita moral e foi chegando longe, quando viu, podia ter ganhado. Chegou numa semifinal ano passado, vamos ver se esse ano as coisas funcionam desse mesmo jeito. É muito importante para o Corinthians pegar essa malandragem, né, de argentino, de uruguaio, desses gringos malditos que fica fazendo cera pra caramba. E pegar essa experiência meio que internacional, essa experiência continental, que é muito importante pro time do Corinthians. Fechou? É isso, gente. Não tem muito o que falar sobre o jogo de hoje. Foi um jogo muito feinho, assim, brigado, truncado, como eu já falei. Mas no fim das contas deu Coringão, 3-0. A gente vence e é isso, fechou? O Corinthians demonstra algumas melhoras, assim, como eu falei, o Corinthians não jogou bem hoje e às vezes se não jogar bem não vai ser suficiente. Mas hoje foi suficiente e o Corinthians tem jogadores de muita qualidade, né? Quando você vê um Rodrigo Garro, por exemplo, que é diferente, ele é especial, assim, é impressionante. O Ranieri, que é um cara, é um pitbull no meio-campo, é um cara que tem muita força, é um motorzinho assim. Tem o Romero, como eu falei, tem o Yuri Alberto, que tem seus momentos de qualidade e tal. Tem o Breno Bidon, tem o Wesley. Tem muitos jogadores de muita qualidade o Corinthians. E na individualidade eu acho que foi que ganhou esse jogo. Fechou? É isso, meus amigos. Perdão. Estamos de volta. Semana que vem estarei de volta aqui para falar sobre Coringão. Amanhã, acho que eu volto aqui no canal para falar sobre os X1s que a gente vai ter nesse fim de semana. Era para sair hoje esse vídeo, mas eu vou deixar ele para amanhã, porque hoje eu já faria esse vídeo sobre o Corinthians. Então, amanhã teremos análises sobre os X1s que a gente terá esse fim de semana, sobre Juninho, Isaac, Pablete e Aladim, Bolivinha e Cadu, e esses X1 tudo aí que vocês vão ver tudo amanhã, fechou? Espero vocês aqui, tamo junto, é nóis, valeu, falou e tchau!